Agora, meio-dia e um, vamos conversar com a Kátia Abreu, uma das notáveis do nosso canal. Hoje ela vai entrevistar o Pedro Pires, da empresa Photonex, que compartilhará as suas perspectivas sobre o futuro do setor de energia solar, principalmente no setor público. Oi, Kátia, muito bom dia para você, prazer conversar com você por aqui, bom dia para o Pedro também, sejam muito bem-vindos ao Real Time. Bom dia, amigo. Prazer também falar com você aqui, com Pedro Pires, esse jovem empreendedor, um exemplo aí para a juventude desse país. Jovem, mas trabalhador e cabeça de mais velho, porque tem juízo. Obrigada, Pedro, por disponibilizar o seu tempo aqui para atender a CNBC, o Real Time, que está com uma audiência extraordinária, maravilhosa no nosso canal, e tenho certeza que será de muita utilidade o que você vai dizer aqui hoje. Nós estamos sempre repetindo, Pedro, que o Brasil é o campeão na matriz elétrica brasileira, quase toda limpa, né? Solar, hidráulica, fotovoltaica, que é eólica, desculpa, que é dos ventos, vento, sol e água. Nós somos campeões. E cada dia aumentando mais. E ainda precisamos alcançar uma melhora na matriz energética geral. Nós ainda somos limpos apenas 50%. Na matriz elétrica, quase que 90%. E nós temos que persistir. E um dos instrumentos mais usados no Brasil tem sido a fotovoltaica, que são as placas solares tão conhecidas dos empresários pequenos, médios, grandes, inclusive pessoal de baixa renda. Muitas casas populares já estão sendo entregues com essas placas solares e isso faz com que a energia fique bastante barata. E o grande problema, não é problema, mas solução, é ter também um financiamento para os entes públicos, prefeituras, governo dos estados e a União. Mas vai iluminar o quê? Vai iluminar os prédios públicos. Tem a parte da administração da prefeitura, tem os hospitais, os postos de saúde, as escolas, que são uma infinidade. Então, tudo isso dá para financiar, né, as prefeituras, os governadores, os 27 governadores, e até a União. Por que não iluminar todos os equipamentos públicos que a União tem espalhado pelo Brasil afora? E o financiamento, Pedro, isso é que é o mais importante. Existe o financiamento, e qual é o financiamento que esses prefeitos, esses governadores e até os próprios ministérios poderão lançar mão para fazer toda essa transformação da energia suja para a energia limpa e mais barata? Bom dia, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Bom, o tema energia solar é um tema, assim, já bastante comum no Brasil, né? Hoje a gente tem uma atuação tanto no setor privado quanto no setor público e a grande dificuldade do setor público hoje é de como adquirir esse financiamento. Onde a gente tem visto no Brasil, em vários estados, a maior pendência dos municípios como um todo no Brasil é a questão previdenciária. Então, muitos deles estão inadimplentes com a questão previdenciária, né, não tendo assim a CND, que é algo essencial para que eles consigam o financiamento. Nós temos linha de financiamento no Banco do Brasil, na Caixa, no BNDES, certo? No Banco do Brasil nós temos a linha chamada PEN, na Caixa Econômica nós temos o Finisa e no BNDES nós temos o Fundo Clima. Então, assim, muitos municípios não estão com a CAPAG boa, que é a capacidade de pagamento, certo? E isso, às vezes, ajustes contábeis mal feitos por gestões, às vezes, anteriores, empenhos não liquidados, coisas que podem mudar toda uma realidade de um grande financiamento que se paga, que é um financiamento saudável. O único que eu conheço saudável. A próxima pergunta. Essa é a próxima pergunta, Pedro. Quer dizer que o prefeito ou os governadores não precisam ficar preocupados de que vão começar a pagar o financiamento e ficar pagando a conta de energia. Eu acho que o prazo e a carência coincidem e com a própria conta de energia você acha que paga a parcela do financiamento, que vai ficar muito mais barato, quase irrisório? Kátia, nós temos dois modelos de financiamento, com garantia da União e sem garantia da União. Sem garantia da União, nós temos a Selic mais, aqui a CDI, né, mais 6,5% ao ano, que é uma taxa hoje alta devido ao preço que está a Selic.
E nós temos com garantia da União, certo? Que aí vamos para 1 ano de carência, mais 9 para pagar, tanto na Caixa quanto no Banco do Brasil, com garantia da União. Sem garantia da União, o Banco do Brasil vai até 3 de carência, mais 7, sendo o total sempre de 10 entre Caixa e Banco do Brasil. E na Caixa, 2 anos de carência, mais 8 para pagar, sem garantia da União. E no Fundo Clima, nós temos até 5 anos de carência. Lembrando que, durante a carência, paga-se os juros, certo? Que são muito menores do que o que se pagava para a concessionária de energia. Então, é uma substituição de dotação orçamentária, Kátia. O prefeito ou o governador já tinha uma dotação para pagar o custo de energia mensal do consumo do seu estado ou do seu município, e ele vai substituir por algo menor, que é a parcela bancária, deixando de pagar o consumo de energia para a concessionária, deixando ainda, continuando pagando apenas as taxas fixas mensais, que são a taxa mínima, demanda contratada e iluminação pública. Muito bem. Pedro, só para os nossos telespectadores terem uma ideia, uma cidade com 100 mil habitantes, um tamanho de 100 mil habitantes, você acha que a prefeitura necessitará em torno de quanto aproximadamente para financiar e colocar todos os prédios públicos da prefeitura, fora as ruas, com a iluminação solar e colaborar com o desaquecimento global? Vamos lá, Kátia. Se for somente para os prédios públicos, nós temos uma média aí entre R$350 a R$400 por habitante. Então, um município de 100 mil habitantes, para os prédios públicos apenas, certo? Ele vai variar entre 35 e 40 milhões de reais um investimento. Por que eu falo só para os prédios? Porque, às vezes, o saneamento é do município. DAI, SAAI, financiamento próprio do município. E aí isso pode aumentar essa média, tá? Ok, entendi. E outra coisa, Pedro, existe como armazenar essa energia? Porque às vezes um dia eu tenho sol, mas no outro dia eu não tenho. No caso da eólica, um dia tem vento, um dia não tem. No solar, na solar, como eu armazeno, eu guardo essa energia para eu usar depois? Kátia, o sistema solar, para armazenar, nós temos o híbrido, certo? O sistema híbrido, inclusive, tem várias soluções dentro do armazenamento. O armazenamento já é uma realidade. Tem um leilão do governo federal saindo agora, certo? No segundo semestre, já sobre armazenamento. Então, assim, nós temos algumas soluções. Por exemplo, nós temos o time shifting. O que é isso? O cliente com demanda contratada, que paga até às 18 horas um valor baixo, que são as indústrias, os médios e grandes clientes, das 18 às 21 eles têm uma tarifa mais cara, que chama hora ponta. Então, com o time shifting, você consegue que a bateria seja, vamos dizer, carregada durante o período barato e descarregada durante o período das 18 às 21, que é o período caro, vamos dizer assim, tá? Temos a solução off-grid para aldeias indígenas, por exemplo, a FUNAI tem dezenas, milhares de aldeias indígenas no Brasil e possivelmente a maior parte delas não tem rede que atenda. Então, qual é a solução hoje? Um híbrido. Coloca-se a energia solar com armazenamento, para que durante o dia seja consumido a geração dos painéis solares e à noite as baterias suprem a demanda. Tudo isso, lógico, bem dimensionado de acordo com o consumo. Muito bom, Pedro. Nós vamos ter que agora encerrar o nosso programa. Agradeço mais uma vez a sua presença. Os seus esclarecimentos foram muito úteis. E apenas dizendo que CAPAG é a capacidade de pagamento. O Tesouro Nacional, ele dá uma nota para os municípios. E, normalmente, quando a nota é A ou B, a facilidade de tomar o financiamento é maior, pessoal. Então, e a TND é a tal certidão, como se fosse uma certidão negativa ou positiva. Como funciona conosco, pobres mortais do país? Temos que estar com o nome limpo. Obrigada, Pedro. Obrigado, Eduardo, por esse grande momento. Um abraço. Obrigado, Pedro. Obrigado, Kátia Abreu. Sempre com um quadro muito legal aqui no Real Time. Até segunda-feira que vem.